Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, ao menos este primeiro expediente da sessão do dia de hoje passará para a história deste parlamento nesta legislatura como o Dia da Unidade Pedetista. Quero aqui fazer coro às palavras do deputado Paulo Ramos na defesa do nome do deputado federal Brizola Neto. Vejo com muita preocupação algumas críticas de setores da imprensa ao fato de Brizola Neto ser jovem demais, com 33 anos de idade, para ocupar a responsabilidade do cargo de ministro do Trabalho. Deputado federal, reeleito, o deputado Brizola Neto já provou ao Rio e ao país sua capacidade e seu preparo para o exercício desta e de qualquer outra função pública. Traz consigo o legado de Brizola, de quem não apenas por ligação consanguínea, mas por ter sido um dos seus últimos secretários, passou por um grande aprendizado ao lado do seu avô, Leonel de Moura Brizola. E não há neste país nenhuma outra corrente política com autoridade para falar de trabalhismo, para falar de direitos trabalhistas, do que aquela que brota da árvore genealógica de Getúlio Vargas, matriz do trabalhismo brasileiro, matriz das conquistas do trabalhador brasileiro, fonte da grande revolução trabalhista que inseriu o trabalhador brasileiro, de uma vez por todas, no caminho, na construção da sua cidadania. Por essa razão, pesa sobre os ombros de Brizola Neto uma responsabilidade a mais conferida pela presidente Dilma, pelo Partido dos Trabalhadores. Mas não temos dúvida alguma que tem ele a condição e o preparo para articular política pública em defesa e em favor do trabalhador brasileiro. Este tem sido um marco do governo do PT, do governo Lula e hoje do governo Dilma. E esta é a característica histórica do PDT, Partido Democrático Trabalhista, fonte de sua fundação: a defesa, a preservação e a garantia dos direitos do trabalhador brasileiro. Há muito que avançar e, com certeza, Brizola Neto saberá conduzir a pasta que hoje ocupa, com posse marcada para amanhã, às 10 da manhã, em Brasília. Espero também, senhor presidente, que a partir deste momento, profundo desejo de que, dentro do partido, iniciemos um momento de construção de diálogo para a construção da unidade partidária, no respeito às diferenças, mas para que possamos estar fazendo política a fim de que o partido possa estar avançando em todos os campos. Que este seja, deputado Paulo Ramos, o instante, o momento de fazermos esta reflexão e de nos dedicarmos a este processo de reconstrução. Por isso, saúdo esta tarde como a tarde da unidade do discurso do PDT no Rio de Janeiro, aqui da sua bancada nessa Casa Legislativa, felicitando o deputado Paulo Ramos por suas palavras. Dito isso, senhor presidente, nobres deputados, por aqui
tivemos a oportunidade de ouvir diversos pronunciamentos acerca da matéria divulgada no Jornal Nacional, trazendo fotos do governador Sérgio Cabral e sua comitiva em evento fora do país, que, a princípio, as fotos vêm confirmar aquilo que o governador já havia dito ao povo do Rio de Janeiro e ao povo brasileiro quando do evento do acidente de helicóptero, do trágico acidente de helicóptero. Quando, com muita sinceridade e verdade, disse ao povo do Rio de Janeiro e ao povo brasileiro: sou amigo pessoal do Fernando Cavendish. As fotos, o vídeo, confirmam esta amizade. Da amizade às ilações aqui feitas de favorecimento e de corrupção, há uma distância. Distância esta que nós devemos acompanhar. Brasília instala hoje uma CPI do Cachoeira, onde, com mais de 40 mil horas de gravação, Polícia Federal, já em poder da Corte de Justiça, da Procuradoria-Geral da República e disponível a CPI do Congresso Nacional, estas investigações trarão não apenas a ramificação do envolvimento Cachoeira Delta, como também possíveis irregularidades nos contratos assinados pela Delta nos 22 estados da Federação. São 22 estados da Federação, além do governo federal e de centenas de municípios brasileiros com quem a Delta mantém contrato, mantém relações comerciais. Das gravações até aqui noticiadas pela mídia, não há uma só que faça a relação entre o governo do Rio de Janeiro, entre o governador Sérgio Cabral e as relações promíscuas do senhor Cavendish, denunciadas e objeto da CPI instalada no Congresso Nacional, com um número recorde de adesão e de assinaturas que vem de todas as correntes partidárias. E eu não tenho dúvida alguma que, em surgindo qualquer fato relevante e concreto que envolva a Delta ou qualquer empresa com o governo do Estado do Rio de Janeiro, não pode e não será diferente o comportamento deste parlamento. Parlamento este que tem história, que foi um dos primeiros parlamentos brasileiros a instaurar a CPI e cortar na própria carne. Aqui foram caçados deputados que chegaram a esta casa, alguns com famas de xerifes e com estrela de xerife, depois de ter sido secretário de Estado que saiu deste plenário caçado e preso. Portanto, eu não tenho dúvida alguma quanto à postura do parlamento fluminense. Assim, senhor presidente, nobres deputados, havemos que aguardar o debulhar das investigações hoje desenvolvidas pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal, pela Procuradoria-Geral da União e pela CPI mista do Congresso Nacional. Eu não tenho dúvida alguma, este país passa por um processo de depuração. Muitas das pessoas dizem que nunca se ouviu falar tanto de corrupção nesse país, mas o fato é que o amadurecimento da democracia tem nos permitido isso. Este país está sendo passado a limpo.
E a sociedade está acompanhando os fatos da política nacional. E essa transformação há de levar à mudança de comportamento. Cada um de nós aqui que vive na vida pública devemos ter essa reflexão. A sociedade cobra, exige e espera da ordem política uma postura diferenciada. Que códigos e valores de ética e moral sejam, de uma vez por todas, observados pelos agentes públicos. Não é de hoje que a Delta tem sugerido manifestações políticas adversas nesse estado do Rio de Janeiro. Aqui há que se fazer uma pergunta: quem, quando e onde se pariu a Delta na relação com o governo do estado do Rio de Janeiro? Seguramente não foi ontem, seguramente não foi em 2007, seguramente este fato data de um pouco antes, quando ela deixou de ser uma pequena empresa para se transformar numa grande empresa. No último domingo, o jornal O Globo trazia, o mesmo jornal que trazia as fotos, trazia contratos da Delta com o governo do estado do Rio de Janeiro, anteriores a 2007, entre 2000 e 2004, de construção de um condomínio habitacional, Sepetiba 1, Sepetiba 2, supervalorizado, e que foi um marco da empresa Delta deixar de ser uma média empresa, uma pequena empresa, para ser uma grande empresa. Com a parte do deputado Gilberto Palmares. Eu queria saudar a fala de Vossa Excelência e, para não tomar muito tempo, frisar exatamente esse aspecto. Saiu uma matéria grande nesse fim de semana falando sobre as agruras sofridas pela população de Sepetiba, da região do entorno, problemas de natureza ambiental, expectativa de moradia e de infraestrutura que não foi cumprida. E eu queria ressaltar um termo de ajustamento de conduta assinado em 2004. Já existiam problemas sérios naquela época e que não foi respeitado. Nós aqui, que começam vários colegas discutindo a possibilidade de várias comissões parlamentares de inquérito ou comissões especiais, eu lembro que as CPIs têm que ter um fato determinado, ter um foco claro. Talvez aí coubesse, efetivamente, uma comissão que trataria de um problema que ainda hoje está afligindo a vida de muita gente na Zona Oeste. Agradeço a parte do deputado Gilberto Palmares, senhor presidente. E para concluir, meu tempo está esgotado, dizer que acompanhar com atenção e com responsabilidade estes últimos acontecimentos é dever deste parlamento, é dever e responsabilidade da classe política do estado do Rio de Janeiro. Inegável é que o Rio de Janeiro vive um grande momento, um momento de transformação, de recuperação econômica, onde, por exemplo, é natural que as empresas que tenham contrato com o governo do estado do Rio de Janeiro tenham crescido o volume destes contratos. Porque o Rio, que antes tinha uma capacidade de investimento de 4 bilhões de reais, hoje está investindo em obras de infraestrutura 15 bilhões de reais. Fruto da recuperação econômica implementada pelo governo Sérgio Cabral na condução da coisa pública nesse estado. Então, a simples evolução dos contratos não quer dizer propriamente que haja um fato determinado de corrupção para que se instaure uma CPI. Mas sim, como diz o deputado Gilberto Palmares, um episódio, um fato concreto, onde há uma população que sofre e há uma realidade de um contrato mal fadado, mal acabado, mal emendado no ajuste de conduta, que deixa hoje a sofrer parcela da população. Mas nós confiamos na apuração da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e no trabalho a ser exercido pelo Congresso Nacional na sua CPI mista, que já teve a oportunidade de caçar
presidente da República, presidente do Senado Federal, deputados federais, senadores, homens públicos tidos como fortes e imbatíveis do Estado nesse país, e não será dessa vez que irá faltar com a sociedade brasileira e com a sociedade fluminense. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo.